Muito bem, então continuando aqui, pessoal, né, dos zonobiomas de Walter, tá? A gente vai entrar agora na zona temperada, que não é tão comum aqui, é mais comum no hemisfério norte, por conta da maior quantidade de zona continental, né, e menor influência das zonas da corrente marítima, tá? Das correntes marítimas. Então a gente tem nessa zona temperada o deserto subtropical, a floresta temperada pluvial, floresta temperada estacional, bosque, arbusto, que é conhecido como chaparral, e a região desértica campo temperado, tá? Então, um deserto subtropical, ele é quente, mas ele é seco, né? É uma região, por exemplo, que acontece no Peru, em que a precipitação ela é bastante baixa, quase nula, né? Existe aí uma ou outra precipitação ao longo do ano, né? Chuvas muito esparsas e temperatura anual bastante pronunciada, alta, né? Esse tipo de deserto subtropical, ele é comum nas latitudes de 20 a 30 graus, né, norte e sul, como o deserto do Saara está incluído, o grande deserto da Austrália também, o deserto aqui do Chile, no Peru e do Peru também, né? Então, as correntes de ar descendentes das cédulas de Hadley, lá do sistema de correntes de ar, né, elas caem aqui nessas regiões e influenciam grandemente a formação desértica dessas regiões. Lembrando que a nossa região aqui do Sudeste, ela está no quadrilátero afortunado e por isso não apresenta uma característica bastante desértica, né? E que os desertos da região do hemisfério sul são um pouco menores comparados, né, aos desertos do norte, justamente por conta da massa continental, que é menor, né, e a influência das correntes marítimas. Então, a gente tem deserto subtropical, solos rasos, plantas suculentas e herbáceas com ciclo de vida bastante curto, né? Então, assim que chove, aquele pouquinho que chove, elas florescem, já viram sementes e depois ficam todo o resto do ano em forma de sementes ou então em forma de arbustos ou suculentas que retém a água, essa água da chuva, para a próxima estação chuvosa se reproduzir novamente. A floresta temperada pluvial é uma floresta que é caracterizada por uma certa quantidade de água, né, que chove bastante, então o clima temperado ele é mais quente, o inverno ele é moderado, mas chove bastante e no verão aparecem nevoeiros. Então a precipitação ela é elevada, né, mas a gente tem uma variação de temperatura ao longo do ano, com temperaturas bastante baixas no inverno, mais elevadas no verão. Então, a floresta, esse tipo florestal, né, de floresta temperada pluvial, ocorre em algumas regiões aqui, né, influenciadas inclusive pelas correntes marítimas, né, e na Austrália também, tá? Então, a vegetação do Alasca, da Austrália. Esse tipo de floresta temperada pluvial, né, apresenta árvores altas sempre verdes e são remanescentes de florestas mais extensas da era mesozoica. Então, por exemplo, as florestas de sequoias que a gente observa na Califórnia, né, é um tipo florestal de floresta temperada pluvial, tá? A diversidade é bem menor do que nas florestas tropicais que apresentam uma alta pluviosidade. Floresta temperada estacional, nesse tipo florestal o clima ele é moderado, mas tem gelo no inverno, né? E a precipitação ela também varia ao longo do ano de acordo com a variação de temperatura. Esse tipo de floresta temperada estacional ocorre em boa parte do hemisfério norte, né? Na região leste da América do Norte, na região oeste da Europa e adentrando aí também na região leste da Ásia. Esse tipo de floresta temperada estacional apresenta árvores decíduas, arbustos e ervas. A precipitação nessas regiões ela excede a evaporação e a transpiração, então esse excesso de água que cai, ele é drenado para os lençóis, forma córregos e rios, né, e deixa o solo bastante seco, tá? E os incêndios florestais, eles são bastante frequentes nesse tipo de floresta estacional, justamente porque o solo é bastante seco, tá?
Chaparral, que é também conhecido por uma vegetação de bosques e arbustos, né? Tem um clima mediterrâneo, então o inverno ele é ameno e úmido, e o verão é seco. É o contrário do que a gente tem por aqui, que o nosso inverno é mais seco e o nosso verão é bastante úmido, né? Então a gente consegue observar nos meses de verão, em que a temperatura está um pouco mais elevada, a baixa precipitação. Esse tipo de formação, né, é comum aqui na zona mediterrânea, né, e também aqui no sul da América do Sul, na região da Argentina, também aqui no sul da África, né, e também na região do sul da Austrália, do sudoeste, né. Esse tipo de vegetação é caracterizada por arbustos, né, uma vegetação arbustiva que não excede 3 metros de altura e com raízes bastante profundas, porque elas buscam água no subterrâneo, assim como folhagens mais resistentes às secas. Então, esses arbustos são chamados de esclerófilos, né? Folhas duras, mas sempre verdes. Então, esclerófilo vem dessa resistência, tá? Incêndios são frequentes, existe uma adaptação ao fogo, assim como acontece, por exemplo, no cerrado, tá? Então, sementes e as raízes são adaptadas, depois que passa o fogo, elas brotam novamente. O deserto ou campo temperado, né, é uma região, então, com baixa pluviosidade, né, baixa precipitação, o clima é bastante seco e as temperaturas variam muito, né, de graus negativos até graus bastante elevados no verão, tá? Então são característicos aí, né, das pradarias da América do Norte e os estepes da Ásia. Vejam que é uma região bem no meio do continente, em que a influência das águas oceânicas é bastante baixa, tá? A vegetação é dominada por gramíneas, o fogo ele é frequente nesses campos, embora nas regiões mais desérticas ele não ocorra, porque não tem o que queimar, né? A região é desértica porque só tem substrato, que geralmente é formado por minerais, né? E nessa região em que há formação vegetal, né, dessas gramíneas, os caules são subterrâneos e há a reemergência, a brotação após o fogo, tá? Então aqui só para vocês verem como é a paisagem de um campo ou deserto temperado. E entrando por último na zona boreal polar, né, a gente tem a floresta boreal e as tundras. Na floresta boreal, que a vegetação é conhecida como taiga, a temperatura média anual é de aproximadamente 5 graus Celsius, então existem aí temperaturas negativas, mas existem também temperaturas positivas, tá? Na Suécia, por exemplo. E ocorre nessa região mais próxima ao Polo Norte, então a 50, 60 graus ao norte, né, de latitude. E esse tipo de vegetação, né, ou de bioma, é caracterizado por bosques densos de árvores aciculadas perenes, né? Então são os próprios pinheiros, tá? Então são folhas longas em forma de agulhas sempre verdes. Então os pinheiros estão sempre lá com as suas folhinhas verdes, né? E a vegetação ela é extremamente tolerante ao congelamento, porque congela bastante, neva, né? É recoberto de gelo. E a diversidade de espécies também é bastante baixa, comparando principalmente com outras formações, né? Dominada por pinheiros, basicamente. E a tundra, então, são um pouco de vegetação que acontece, né, aí em temperaturas abaixo de zero, com precipitação também bastante baixa, porque, como a gente viu, não existe uma precipitação alta em regiões mais frias, né, e é caracterizado aí pelo permafrost, são regiões que nunca descongelam, embora agora com o aquecimento global a gente tenha vivenciado o descongelamento desse gelo que nunca descongela, né? Então, a vegetação ou bioma caracterizado como tundra é o norte da taiga, né? Fica ao norte ainda, na boa parte da região do Canadá, da Rússia, né? Na Sibéria, dos países altos da Europa e também na Groenlândia, tá? O solo ele é saturado, é encharcado,
e a drenagem é impedida pelo permafrost, né? Então sempre tem um degelo superficial, mas existe aquele gelo permanente, o solo fica congelado o tempo inteiro nesses ambientes. As árvores praticamente são ausentes e a vegetação ela é composta por musgo e também por líquens. Então são vegetações bastante rasteiras, né? E que elas conseguem sobreviver aí por um tempo, né? Quando neva e boa parte do ano fica coberta de gelo, esse tipo de vegetação, tá? Então, esses daqui foram os biomas terrestres, são 9 formações, né? 2 da zona equatorial tropical, 2 da zona boreal polar e 5 da zona temperada, tá? E agora a gente tem mais uma parte da aula que são os biomas aquáticos propriamente ditos.